Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vida, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês aí o pós-jogo aí de Bahia 1 Santos 1, com a decisão dos pênaltis, o Bahia classificando aí e vencendo o Santos por 4-3. É difícil falar depois da derrota, porém, falando de todo o contexto do jogo, né, o Santos foi um time competitivo, não dá para dizer que foi bom, mas assim, também não foi ruim, assim, aquela coisa que a gente sofria e era horrível. Então o Santos é mais seguro em campo nesses últimos tempos. Porém falta, sabe? Falta mais jogadas, falta mais entrosamento, toque, às vezes até jogadas individuais, assim. Existe qualidade ali, mas não desenvolve, sabe? Então todo mundo sempre fala, a defesa veio, mas o ataque não. Normalmente a defesa do Santos tem jogado relativamente bem. A gente ainda conta com algumas bobeiras de posicionamento, grandes defesas do João Paulo. O João Paulo fez uma defesa assim, incrível no primeiro tempo. Até bateu a cabeça na defesa. Bateu a cabeça na trave. E no finalzinho do primeiro tempo chegou a ser atendido de novo, né? Porque tinha sentido, mas voltou e permaneceu em campo. Mas falta muito ainda, sabe? Falta desenvolver, falta crescer, falta, tipo, você enxergar um time que cria e leva perigo e que os adversários temem. O Santos hoje é um time que é meio burocrático, às vezes joga uma bola pra área, às vezes tem um poucos chutes, assim, de longe, e de vez em quando uma jogada um pouquinho mais trabalhada, mas raro, sabe? Então, é um time que acaba às vezes ficando mais com a bola, porque cadencia um pouco mais o jogo, tenta jogar em velocidade no contra-ataque para aproveitar o espaço. Então, existe um padrão de jogo, isso não é inegável. Porém, falta muito para a gente ser considerado em uma equipe pesada, forte, que pode levar perigo. E o Bahia jogou melhor. Jogou melhor, assim, pelo resultado, pelo que foi demonstrado em campo, o Bahia merecia ter levado no tempo normal, né? O Santos não teve nenhuma grande chance, teve uma chance desperdiçada do Lucas Pires no segundo tempo, mas assim, no geral não, e o Bahia teve essa defesa incrível do João Paulo no primeiro tempo, depois teve mais, no primeiro tempo ainda teve gol anulado por impedimento, sabe, criou um pouco mais, teve um pouco mais de volume de jogo, buscou mais e também tem suas limitações, mas buscou mais e criou um pouco mais, sabe? Então, em termos de chances, o Bahia teve mais e merecia mais. Tanto que saiu na frente, né, aos 23, teve o gol do Cauli, que já foi uma defesa boa do João Paulo, e daí no rebote ele acabou fazendo um bonito gol. E o Santos só empatou naquele lance final, né, aos 49 do segundo tempo, escanteio, o Bruno Mezenga, que tinha entrado, subiu mais que todo mundo, cabeceou, fez o gol do empate, então ele virou o herói, né, porque daí levou o jogo para os pênaltis, resultado de igualdade levava para os pênaltis. E no final, coitado, acabou virando vilão, né? Então ele passou de herói a vilão em poucos minutos. Porque nos pênaltis Soteldo, Mendonça e o Patati fizeram, o Camacho perdeu, na sequência o João Paulo defendeu a cobrança do Ademir, e aí no último pênalti o Bruno Mezenga perdeu, né? O goleiro pegou e. O goleiro do Bahia pegou, né? Do Camacho do Bruno Mezenga, e classificou o Bahia. Então, assim. É triste, né? Porque a gente não quer nosso time perdendo, sendo eliminado, a gente quer que o time cresça, evolua, traga mais e principalmente, né, crescer na Copa do Brasil, ir para outras fases, ganhar mais dinheiro, ter oportunidades de fazer grandes jogos, de até ter chance assim de repente levar uma competição nacional, né? Não estou dizendo do nível do futebol do Santos. Estou dizendo que assim, se você tem um time que é competitivo, que consegue jogar bem com mata-mata, você pode até levar, né? A gente tem como prova aí alguns times do Filipão que levaram, que às vezes não eram necessariamente os melhores, mas que jogavam muito bem dentro das propostas, principalmente o Grêmio nesse sentido, apesar de ter bons jogadores. Então, assim, não tô dizendo, eu quero um time, não, mas tinha uma proposta de jogo muito clara, e daí os jogadores entendendo e conseguindo faziam isso acontecer. E o Santos ainda não tem, sabe? Então o Santos ficou meio que no limite, assim, de onde podia ir. Podia passar pelo Bahia, podia. Mas acho que também não ia muito mais longe. O problema é que passando pelo Bahia levava uma grana boa, coisa que nós não vamos levar. Enfim,
Ruim perder, ruim ser eliminado. O jogo aconteceu na Bahia, né? Foi na Fonte Nova. E é isso aí. O Santos jogou de preto, tava bonito, aquele uniforme que faz homenagem aos africanos é bonito. Então, tipo, tava bacana de ver assim em campo, mas não deu, ainda estamos perdendo para nós mesmos, pelas nossas limitações, pela nossa ineficiência, sabe? Ficar dependendo de lance isolado, que nem sempre é planejado, não é legal, a gente tá longe. E aí resta pela frente Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. E como eu disse, espero que o Santos jogue pro ar essa Sul-Americana e foque no Brasileiro, que é um campeonato difícil. A gente ainda não tá firme, concreto, forte para ser um time que vai ter a tranquilidade que a gente está buscando. Então, talvez aí no melhor dos cenários seja melhor já abandonar a Sul-Americana. Eu faria isso estrategicamente nesse ano. E enquanto isso, esperar, né? Esperar para ver se na janela a gente consegue ter alguns reforços, ver se essa questão aí da QSI, do Qatar Sports Investment, é real, não é, como que funcionaria, ver se o Santos viraria SAF e venderia a menor parte, ou uma sociedade anônima, como é o Red Bull Bragantino, né? Eles não são uma SAF, eles são uma sociedade anônima normal, paga mais imposto do que a SAF. E ver se com isso daí a gente consegue ter dinheiro para poder fortalecer o elenco, diminuir dívidas, porque daí aumenta a capacidade de investimento para a gente trazer reforços, pagar melhores salários, para a gente poder ter essa tranquilidade e passar por esse campeonato sem susto. Até dá, viu? Os times estão muito oscilantes ainda, mesmo aqueles que têm algum investimento maior. Tem muita coisa ainda acontecendo durante o ano, então dá pra gente buscar essa tranquilidade. Pelo menos a defesa tem jogado bem, para o brasileiro essa regularidade ajuda. Só que a gente precisa criar mais, ser mais temido, ser mais forte, mais agressivo, criar mais, fazer mais gol, sabe? Isso ainda tá longe. E é isso, gente. Horrível, eliminados. Mas é o nosso momento. Deixe aí seu comentário, né? O que você achou aí do jogo, o modo do Santos. O que você acha, né, do cenário atual aí, nosso momento. E curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. E tragam mais cientistas para no momento sofrer com a gente. Um grande abraço. Pra cima deles.